Lições bíblicas em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Primeiro trimestre de 2025, hoje a aula de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Vamos lá então para o texto áureo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo está escrevendo aos Filipenses, ele continua dizendo: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, que texto maravilhoso esse! Quanta verdade, quanto amor, quanta plenitude existe nesse versículo. Por isso, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, enche o coração do meu irmão, da minha irmã, nesse tempo agora dessa aula, para que o Senhor possa ministrar com liberdade a cada um de nós, papai, sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre, Deus, o poder que há no nome de Jesus Cristo, porque a natureza humana, a natureza divina, quantas pessoas não entendem isso perfeitamente, mas abre o nosso entendimento, papai, e nos conduz em vitória, para que a gente possa entender, compreender, amar as pessoas através disso e explicar para elas e exortar em amor, pai. Essa é a minha oração, é o meu pedido nesse dia. Muito obrigado, pai, em nome de Jesus. Vamos lá para a introdução. O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus assegura sua humanidade a partir da sua ascendência segundo a carne. O que comprova para a gente esse versículo? Paulo, quando está escrevendo aos Romanos, Paulo deixa para nós registrado: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Jesus é chamado nas Escrituras como filho de Davi, e isso significa que Cristo é da linhagem de Davi, e como tal, possui a prerrogativa para ser o Messias prometido. Haja vista a profecia endossar que o Messias seria descendência de Davi. E a Virgem dará à luz um filho, lhe porá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus se esvaziou da sua glória, como nós vimos no versículo de Filipenses, para cumprir o propósito de habitar corporalmente neste mundo, na condição humana. Esse esvaziamento, todavia, não significa a rejeição completa de seus atributos divinos, e sim a espontaneidade de Cristo em abster-se de seus direitos para cumprir a vontade do Pai. Lembre-se sempre, seja feita a tua vontade. Vamos falar um pouquinho sobre a história da igreja. É muito interessante, é muito bom você conhecer, mas eu quero que você preste atenção. Pessoas importantes que Deus usou na história da igreja para que nós chegássemos onde nós estamos hoje. Um dos maiores apologistas, ou seja, defensores cristãos de notoriedade, chamado Atanásio, nasceu no ano de 298 a 373 depois de Cristo. Nasceu em Alexandria, no Egito, e veio a ser bispo dessa cidade.
Em 303 d.C., o cristianismo foi declarado completamente legal pelo imperador Constantino. Atanásio ainda enfrentou perseguições pela sua defesa da divindade plena de Cristo. No Concílio de Nicéia, na atual Turquia, em 325 d.C., Atanásio foi essencial para promover a condenação da heresia do arianismo. Nós falamos nas aulas passadas sobre isso. Ário ensinava que o pai criou o filho, que por conseguinte era apenas de essência similar à do pai. Atanásio foi o primeiro a rejeitar essa noção não bíblica, enfatizando que o filho era completamente da mesma essência que o pai. Atanásio insistia que o filho não teve nenhum princípio, mas era plenamente divino, ou seja, não tem princípio de dias. Embora tenha sido exilado 5 vezes pela sua poderosa opinião, defendeu fielmente o ensinamento bíblico de Cristo. As heresias que atentam contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus são investidas do maligno com a pretensão de confundir aqueles que entendem que o Filho de Deus era e é completamente divino e, por obra da sua encarnação, humano. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, no ano de 325, e a Trindade em Constantinopla, no ano de 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, a humana e a divina. Essas deram origem ao concílio, um novo nome para nós, de Calcedônia, no ano de 451. Hoje é um bairro lá em Istambul, na Turquia. Fique ligado, então. Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Vamos anunciar isso às pessoas em todo o tempo. Então, meu irmão, minha irmã, se liga. Olha o que Atos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É a pura verdade, é o resumo dessa aula de hoje. Não há outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Escolha suas batalhas. Em quem você vai crer? Nesses malucos, nesses homens que pegam a Bíblia só alguns pedaços para poder realmente desvirtuar a verdade do Senhor Jesus? Escolha, meu amado, minha amada, suas batalhas. Jesus, ele é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. 100% homem, 100% Deus. O melhor e mais seguro lugar para se conhecer as verdades sobre Cristo continua sendo as Sagradas Escrituras, aos pés da cruz, em oração, em leitura da palavra, em jejum. Esse é o melhor ensinamento que nós precisamos nos dias atuais. Conhecer bem a pessoa de Cristo, tal qual revelada nas Escrituras, nos permite viver um relacionamento exitoso com Ele, ao mesmo tempo que nos protege de criar uma imagem distorcida de nosso Senhor, que nada tem a ver com revelação divina, tal como se encontra na Bíblia. Jesus veio de uma família humana, de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. Ele foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Este torna-se o elo divino-humano, as duas naturezas que tanto incomodam diversas pessoas mundo afora. Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas, o que é que ele faz? Ele inclui: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. O Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Sua essência é imutável. Ele nunca deixou de ser Deus. O entendimento histórico da encarnação expressa as crenças de que Jesus Cristo é e continuará sendo plenamente Deus, isto é, ele possui todas as propriedades essenciais de Deus. Vamos lá para algumas heresias que nós selecionamos para explicar um pouquinho para vocês. O nestorianismo. Nestório foi bispo de Constantinopla entre 428 e 431 d.C.
Ele discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria. Qual o título? Mãe de Deus. Mas, em contrapartida, segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. Sabe quando a gente diz que homem e mulher tornam-se uma só carne? Pois é, era o mesmo pensamento que eles usavam para Deus e para Jesus Cristo. Agora vamos falar sobre o monofisismo. Seu principal expoente foi Eutico. Eles afirmavam que as duas naturezas eram fundidas em uma só, era uma natureza amalgamada. Não no sentido de unir, mas de misturar, de fundir. Assim, seria uma natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Surge agora um monge chamado Jacob Baradeus, lá no ano de 500 depois de Cristo, que liderou um grupo que preservou as ideias dos monofisistas. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e os jacobitas. O quenoticismo? Eles afirmam que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. Eles trabalham em duas linhas principais. O Verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Tudo papo furado. A mariolatria. O catolicismo romano adotou erroneamente o termo Mãe de Deus, de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a verdade expressa nas Escrituras. Vamos lá para a conclusão então dessa lição. Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. É isso que está escrito no Concílio de Calcedônia, ficou definido isso. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento, a carta lá do Conselho, que afirma também que a união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. Entenda bem, meu amado, minha amada, o que eles querem fazer, promover uma confusão. Eles creem em algumas coisas, não creem em outras. Naqueles não creem, eles vão pensando a Escritura, vão misturando as coisas e vão confundindo a cabeça daquelas pessoas que não são firmadas na verdade, que não creem na verdade, que Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Todos os milagres que Jesus realizou, andando sobre as águas, multiplicando os pães, curando, tudo o que ele fez. Atos diz que ele andou pelo mundo desfazendo as obras das trevas e fazendo o bem, através do poder do Espírito Santo que agia através dele. Um homem sem pecado, um homem cheio que se esvaziou de sua divindade para realmente assumir a forma humana, mas foi dado a ele um nome que está sobre todo nome, Jesus Cristo. Amém? O entendimento exato de como a plena divindade e a plena humanidade se combinavam em uma só pessoa tem sido ensinado desde o início da igreja, mas só alcançou a forma final na definição de Calcedônia. Por quê? Porque eles combateram essas heresias. Então, meu amado, minha amada, esteja firmado, esteja pronto para combater aqueles que se levantam contra aquilo que você crê, a divindade, a humanidade de Cristo. Isso é muito importante. Pode parecer que não, mas você precisa entender que ele era o único sem pecados. E ele morreu na cruz por você e por mim. Pregue o Evangelho, ore, conheça a palavra e viva uma vida plena do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.